Olá, pessoal, como estão? Espero encontrá-los bem. Estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já me acompanha, que a Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que aqui nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, lá no formato online, um quadradinho, parece uma foto 3x4. Você vai conseguir verificar no nosso site o ponto de distribuição mais próximo no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferir, entre em contato pelo e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone, que é o 35 34 93 10, e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje a nossa convidada foi entrevistada na sessão Bem-Estar desse mês. Ela é a Silvia Rezende Azevedo Fiô, é isso? Isso. Então tá bom. Ela é formada em Pedagogia e Psicologia pela PUC, especialista em Terapia Comportamental Cognitiva em Saúde Mental pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Bem, doutora Silvia, espero que o nosso bate-papo possa nos esclarecer sobre esse importante tema. E então, já que terapia é importante, eu já te pergunto, o que é um transtorno de ansiedade? Na verdade, para a gente conversar sobre o transtorno de ansiedade, a gente tem que conversar sobre a ansiedade, né? E a ansiedade é uma coisa normal que acontece para todo mundo. Eu sempre falo para os meus pacientes que é uma coisa necessária. Ela é importante por quê? Porque ela nos prepara, né? Então, vamos pensar em um ser humano que ele está com uma ansiedade, que ele está com medo de algo. Ou que algo vai acontecer, ou alguma coisa que ele esteja pensando. Então, ele prepara o nosso corpo. Como ele faz essa preparação do corpo? A nossa circulação sanguínea, ela começa a ficar alterada, porque eu estou com medo, algo vai me acontecer. Eu vi um rato, eu preciso fugir, alguma coisa vai me acontecer. Então, eu preciso que o meu corpo se prepare para essa ou fuga ou luta. É sobrevivência para a gente. Os homens das cavernas já tinham esse mesmo mecanismo. Quem tinha ansiedade sobreviveu, quem não tinha, não sobreviveu. Porque não se preparou. Então a ansiedade ela não é de toda ruim, ao contrário? Sim, ela é necessária. Então o que acontece no meu corpo? A minha circulação vai para as extremidades. Então ela vai para as pernas, ela vai para os braços, para as mãos. O meu sangue começa a ter uma circulação diferente e o meu coração precisa fazer isso. Então, eu começo a ter um bombeamento diferente. A minha respiração, ela não pode ser diafragmática. Eu não posso respirar calmamente, porque eu estou em perigo. Eu preciso de uma respiração curta e rápida. Eu preciso dessa respiração, porque ou eu vou fugir, ou eu vou lutar, ou eu vou paralisar. Eu sou um animal e isso é uma reação normal. Então, olha, meu sangue, a minha circulação ali, o meu coração, a minha respiração, a minha pupila dilata, né? Eu começo a ter sensações e percepções mais aguçadas, né? Isso está acontecendo no meu corpo. Então, o que acontece no meu sistema imunológico, por exemplo? Eu não preciso do meu sistema imunológico. É como se ele desligasse, vamos explicar dessa maneira. Como se ele não precisasse funcionar. Então, o meu sistema digestivo, então, o meu corpo inteiro tem uma preparação. Entendi. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, ou eu tenho que paralisar. Não é assim que as pessoas funcionam? Sim. Nossa, fulano está com medo, está ansioso. Ele ficou de um jeito que parece um animal, não é isso que a gente acaba vendo? Sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos. Ou fulano, olha, está numa situação, ficou travado lá, ficou parado, não fez nada. Então, isso acontece com o meu corpo, é uma reação que acontece para todos nós. Entendi. Todo mundo tem isso. É necessária a sobrevivência. Porque se eu não tiver essa reação, um bicho pode me comer, uma situação pode acontecer. E ela faz com que eu tenha toda essa preparação, o meu foco de atenção fica no ambiente. O meu corpo inteiro está em alerta. Aí eu me defendo, certo? Passou. Aí meu sistema imunológico,
Ele volta a funcionar, meu sistema digestivo, a questão dos esfíncteres, da urina. Então, olha a preparação que o meu corpo teve. Sim. Né? Aí, o perigo passou. Respirei, relaxei, cortisol jogado dentro de mim, eu voltei ao meu estado normal. Não é isso que acontece para todo mundo? Sim. Agora, uma pessoa que está com transtorno de ansiedade, ela está nesse estado praticamente o tempo todo. O tempo todo. Então, se você perguntar para ela, o que você sente? Ela vai dizer, eu sinto a minha circulação sanguínea. Eu sinto uma palpitação. Eu sinto uma dor, não é dor no estômago, eu sinto um incômodo no meu estômago. Eu sinto vontade de ir no banheiro, eu não consigo segurar. A pessoa fala, eu sinto formigamento, eu sinto cãibra, eu sinto um calor, porque o que acontece com o meu corpo? Para essa preparação, o meu corpo inteiro está preparado. Sim. Só que passou o perigo, eu melhorei, eu voltei, a minha ansiedade diminuiu, eu volto a viver normalmente. Jogou cortisol foi usado, eu melhorei. Com transtorno de ansiedade, com pânico, com fobias e essas coisas mais, isso parece que não para. Então, a pessoa fala, eu não consigo parar de pensar. Você não consegue dormir? Não, não consigo dormir. Por quê? Porque eu fico pensando. Pensando no quê? Eu penso que se eu não fizer tal coisa vai acontecer aquilo, se eu não fizer aquilo vai acontecer aquilo. Então eu fico com medo, gerando mais medo e eu não relaxo. Então pensa num animal preparando o corpo. Uma das coisas que o animal se prepara, ele enrijece a musculatura, certo? Sim. Quando você fala para uma pessoa ansiosa o que ela está sentindo, ela fala, estou sentindo dores no corpo. Por quê? Ela fica tensa. Ela fica tensa. Ela enrijeceu. Ela enrijeceu tudo. Porque ou ela vai lutar, ou ela vai fugir. Uhum. Ou ela vai travar de um jeito que qualquer animal passe por ela e imagine que ela não tem movimento nenhum, ela está travada. Então pergunta para um ansioso, eu não durmo, nossa, eu tenho tanta dor aqui na coluna, eu tenho dor aqui, tem um monte aqui, eu vou fazer massagem, aí melhora, aí depois eu volto tudo de novo. Então, entende? Então, Entendi. Se você parar para falar, a ansiedade é uma coisa ruim, não, ela é sobrevivência, ela é necessária. Só que o que acontece? Como eu falo para os meus pacientes, comer é uma coisa ruim? Não, só que o excesso nos prejudica. Beber é uma coisa ruim? Não, é uma coisa que se você conseguir ter o controle daquilo, ele é bom, é gostoso, você aproveita. Agora, o excesso... É complicado, né? Então, eu tenho ansiedade? Tenho. Eu preciso ficar ansiosa para me preparar, para ficar em alerta para uma prova, para uma situação, eu sair na rua. Entendi. Por falar em alerta, já me alertaram que o nosso primeiro bloco já foi. Então, rápido. pessoal, não morram de ansiedade, porque ela vai continuar falando sobre isso para a gente entender melhor, né? Não saiam daí, voltamos já já. Estranho, né? Pessoal, estamos de volta e aqui nos bastidores, lógico que eu, como uma criatura ansiosa, já explorei um pouquinho dela, só que eu vou dividir com vocês. E o que a gente estava falando é sobre as causas, né? Então já identificamos que a ansiedade é boa, ela não é tão de todo ruim, ela se torna ruim quando ela é em excesso. Foi exatamente a última coisa que você falou, Que é o que a né? gente falou do controle, né? Uhum. Então, o que acontece comigo? Olha, então o cortisol que é jogado no meu organismo para eu voltar ao normal, ele é super necessário, mas ele em excesso ele é um veneno. Então as pessoas falam assim, eu estou estressada, eu estou irritada, eu estou nervosa, eu estou engordando, eu estou ficando, meu cabelo está caindo. As pessoas começam a falar sobre o que vai acontecendo com o corpo delas, que fica ligado 24 horas. Sim. Né? Então, hoje, se você parar para pensar, a gente está o tempo inteiro ligado. Então, o cortisol é jogado e ele não desliga o nosso corpo. Jogado de novo, ele vai sendo jogado. Então, a pessoa fala, mas eu não como, estou engordando. Ou, eu estou sentindo tantas dores, o meu cabelo está caindo, minha pele está ficando feia, eu não consigo dormir. Então, o que acontece? O meu corpo, ele está sentindo tudo aquilo que está acontecendo dentro de mim. Claro. Então, diante disso, eu posso dizer que essa queda de cabelo, o engordar,
É culpa de transtornos e fobias? Não, não é Ou culpa, eu mas é deveria- consequência. Então, Tá. eu tenho uma ansiedade em excesso. O meu corpo vai recebendo aquilo, vai recebendo aquilo, vai recebendo aquilo. Então, vamos pensar numa pessoa que não tem qualidade de vida. Tá. Então, ela faz o quê? Ela está sempre correndo, ela está sempre com medo, ela está sempre preocupada. Então, vai acontecer uma coisa, daqui 15 dias ela já está, nossa, o que será que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? Então, o que eu falo? Ela está tentando controlar algo porque ela está com medo. Então, ela não consegue controlar uma coisa daqui 15 dias. Ela vai pensando, então, de um pensamento, aquilo vai levando. Ela, não, eu vou vestir tal vestido, mas se eu chegar com tal vestido, o que vai acontecer? E se eu fizer tal coisa, será que vai dar tempo de eu chegar? Não é melhor eu fazer isso? Então, eu estou naquele pensamento. Então, o que a gente está falando? Que eu estou em perigo ou em ameaça. Só que não é real. É que a coisa, a pessoa vai se preocupando com pensamentos, eu não vou dizer que são indesejáveis, mas fora de hora. Ela começa a antecipar uma situação Isso, muito lá. pensamentos antecipatórios. Exatamente. E isso vai gerando Vai essa... gerando ansiedade, ela está com medo, ela vai ficando ansiosa, então ela vai fazendo isso. Então ela chega um momento que ela não controla mais. Então ela tem um pensamento que a gente chama de pensamento automático, e esse pensamento vai causar uma reação no corpo dela, vai ter um sentimento, ela vai começar a imaginar um monte de outras coisas que às vezes pode não acontecer. Entendi. Me diga uma coisa, qual é a grande diferença entre transtorno e fobia? Que deve ter alguma diferença. Na verdade, o que acontece? O que a gente está falando é do transtorno da ansiedade que vai aumentando, a Sim. pessoa vai ficando com pânico, com uma série de coisas. Agora, a fobia, eu posso ter medo de determinada coisa. Por exemplo, eu tenho fobia de elevador, uma série de coisas. Então, o que vai acontecendo com aquela pessoa? A ansiedade está presente. Tá. Né? Então, eu penso que eu tenho que tomar elevador, aí eu falo, não vou andar de elevador, não. Então, acho que é melhor eu não ir no shopping, né? Olha quantos pensamentos. Entendi. Aí, o que vai acontecendo comigo? É melhor eu não ir no shopping, porque vai chover. Então, ó, olha quantos pensamentos, mas... Aí eu falo, evitei ir no shopping. A minha ansiedade diminuiu? Não. Pode parecer que eu evitei a situação e por ter evitado aquela situação, eu consegui lidar com ela, não. E quando eu tiver aqui de novo? Quem vem primeiro, o transtorno ou a fobia? Dependendo do quadro da pessoa, ela pode desenvolver uma fobia, ter um transtorno de ansiedade, ela pode ter muita coisa, porque é a ansiedade. Entendi. A ansiedade está O ali chavão permeando. é a ansiedade. Então, o que acontece com ela? Ela vai pensando, se eu tiver que tomar elevador, já pensou se o elevador para? Nossa, já pensou se não tem ninguém? Já pensou quanto tempo? E isso acontece. É aquilo, ela vai pré-ocupando a caixinha dela aqui de tanta coisa que ela vai pensando. Ela vai imaginando e ela pode pensar o quê? Uma pessoa que tem ansiedade, ela vai levar os pensamentos para a catástrofe, para as coisas ruins, para a coisa negativa. E uma das coisas que eu falo, a ansiedade, ela deixa a pessoa no estado mais depressivo. Sim. Eu tenho muito pensamento negativo. Eu não controlo os meus pensamentos. Eu começo a pensar, não, olha, de repente vou fazer uma prova, não. Mas será que eu vou conseguir? Porque se eu não conseguir, nossa, como é que eu vou fazer? Então, aquilo já vai ficar, eu falo que cria um monstro gigante, gera uma ansiedade muito grande. Ai, você não respira, você fala, não, é melhor eu não fazer, ou eu não vou dar conta, ou eu preciso de alguém. Aí isso tudo vai fazendo com que eu tenha mais ansiedade. Então, os meus pensamentos vão ficando, eu não vou tendo controle. Sim. Eu quero controlar do lado de fora. Então, por exemplo, eu quero controlar que vai dar tudo certo, que eu vou sair na rua, que nada vai me acontecer. Eu não quero controlar o lado de fora. Então, eu esqueço de fazer o quê? Controlar dentro. Então, o que acontece com essa questão dos transtornos de ansiedade, de uma série de coisas? A respiração. Eu preciso respirar. Porque quando você está ansioso, as pessoas não falam com crise de ansiedade e pânico, está me faltando ar, eu não consigo respirar. Porque ela não está respirando. Ela está ficando de um jeito que ela tem uma sensação de que, por exemplo, ela vai morrer. Não acontece isso quando alguém está com uma crise de pânico e fala, eu vou morrer, eu não estou respirando, alguma coisa vai me acontecer. Né? Meu coração, você vê meu coração? Então, as pessoas acabam potencializando tudo isso. E, na verdade, é ela mesma que desencadeia isso tudo, né? Os pensamentos.
as coisas que vão acontecendo, ela vai ligando. Nossa, se isso aconteceu com isso, nossa, se abacaxi e laranja são frutas, logo os dois vão me fazer mal. Bom, por falar em fazer mal, eu vou interromper e aí no próximo bloco, que já é o final do programa, eu quero que você fale para a gente sobre a terapia cognitiva, porque eu acho que ela também pode colaborar nesse sentido, com Sim. relação à ansiedade, fobias. Enfim, pessoal, não saiam daí, a coisa tá boa aqui e não morram de ansiedade. Eu já disse e vou reforçar, não vale a pena. Mantenham a calma que a gente volta já já. Olá, pessoal. Estamos de volta. Para quem chegou agora, o meu bate-papo hoje é com a doutora Silvia. Nós estamos falando sobre fobia, síndrome... Síndrome não. É síndrome? Síndrome também, síndrome de pânico, Síndrome transtorno do de pânico, exatamente. ansiedade. Enfim. E a tarefa que eu deixei para ela era com relação assim, que tipo de tratamento a gente tem. E a terapia cognitiva parece que contribui com Existe isso, uma né? série de tratamentos, né? Então, a Tá. terapia comportamental cognitiva, ela trabalha essa questão do que a gente vem falando do pensamento, né? Então, ela tem algumas técnicas que ajudam a pessoa a trabalhar o pensamento. Tá. Trabalhar o pensamento, trabalhar o comportamento que ela tem diante das situações, essa questão da respiração, tem aparelhos como o biofeedback, que você faz o quê? Que você começa a medir a ansiedade que a pessoa tem, e aí a pessoa vai fazendo, monitorando, através da respiração, esse controle todo. Então, a gente percebe nitidamente, quando ela está pensando em alguma coisa que deixa ela ansiosa, que a respiração modifica. Entendi. Né? Então, o que a terapia comportamental tem sido utilizada bastante nesses casos, como você falou, do transtorno de ansiedade, de fobias, né? de tratamentos para isso. Uma das coisas que a gente usa na terapia comportamental é a exposição àquela situação que a pessoa, por exemplo, tem uma fobia. Tá. Né? Então, isso tudo não é assim, fulano tem medo disso, vou lá pôr fulano ou fechar o fulano num lugar e dizer para ele, acaba com o seu medo. É toda uma técnica de dessensibilização para que a pessoa consiga fazer aquilo. Vamos supor que eu tenha medo de viajar de avião. Tá. Então, o que acontece? Na terapia comportamental, eu vou dessensibilizando a pessoa até chegar no ponto de que ela consiga entrar no avião. E aí ela vai conseguir perceber que ela não está com aquela ansiedade tão alta. Então, o que pode acontecer? Nós vamos no aeroporto, nós vamos conversar sobre o avião, nós vamos trabalhar uma série de coisas. Existem hoje aparelhos que trabalham essas questões virtualmente. Né? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela tem um emprego que ela tem que ir para o avião. Então, você vai dessensibilizando. Sim. Por exemplo, essa questão do transtorno de ansiedade, que você não consegue falar em público, que você tem medo de determinadas coisas. Então, o que você vai fazendo? Vai diminuindo a ansiedade, ajudando a pessoa a trabalhar os pensamentos, a controlar isso tudo que a gente está falando. Olha, por que o seu coração está batendo? Porque você está ansiosa. Então, vamos relaxar, vamos respirar, vamos fazer um pouco de exercícios corporais, vamos fazer ter uma qualidade de vida com a alimentação. Então, isso tudo é importante, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou no médico e eu vou ter que tomar um ansiolítico. Existem casos que a gente precisa falar que realmente são necessários. Tá. Né? Se ficou um transtorno, se você está tendo muitos sintomas, fica muito difícil você controlar o pensamento. Porque você está lá, começa a ter um ataque cardíaco, você fala, não, é meu pensamento? Não, mas meu pensamento, nossa, eu vou morrer do coração. Então, eu preciso, às vezes, ir para um médico para que ele me dê uma medicação para eu dormir. Tá. Porque quem não dorme... Agora, está me ocorrendo aqui o seguinte, tem pessoas que nem se dão conta que estão com esse problema. É verdade. Não é verdade? É verdade. E, então, qual é o perfil das pessoas, dos pacientes, né, que se enquadram ou que necessitam desse tipo de Então, terapia? eu acho essa sua pergunta muito interessante. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e ela fala assim, olha, eu tive a minha crise de ansiedade agora, faz 15 dias. Aí você começa a pesquisar, ela já teve outras crises e ela não percebeu.
Isso tá correto o que você está falando. Ela não linkou que há 3 anos atrás ela passou mal quando aconteceu uma situação, a cabeça dela fez não sei o quê, ela foi no médico, fez todos os exames no cardiologista, no médico tal e não sei o quê, e não deu nada. Aí ela falou, calma, passou. Então, o que você falou é interessante, porque às vezes ela chega dizendo que aconteceu aquilo agora, mas ela já está com um quadro de ansiedade, às vezes ela fala, é mesmo, quando eu era criança, minha mãe falava, amanhã tem um passeio. Eu tinha 6 anos, eu já ficava desse jeito. Então, eu falo Você que vê. as pessoas costumam ver a árvore, mas elas não enxergam a semente. Entendi. Né? Então, o que acontece com a terapia? Ela vai me ajudar a ver que um dia a árvore foi uma semente e ela foi germinando e crescendo e agora eu preciso controlar isso tudo. Por quê? Porque isso é controlável. Uhum. Eu consigo com muitas técnicas, às vezes com a medicação, às vezes a pessoa precisa de exercício físico, às vezes ela muda totalmente a vida dela. Acontece muito isso. Né? O que tem assustado as pessoas agora, elas falam, o meu estresse, que está ligado à ansiedade, que eu falo que desperta tudo que pode dormir a minha vida inteira. Eu tenho predisposição para pressão alta, mas dentro do quadro de ansiedade, a minha pressão pode sofrer alterações e oscilações. Sim. Né? Então a pessoa fala, nossa, eu nunca tive problema de pressão, mas agora eu estou medindo. Não acontece isso? Todo mundo deve conhecer alguém que começa a medir a pressão toda hora. Toda hora. Você fala, gente, mas por que você está assim? Olha, a pessoa medindo a pressão toda hora, olha a ansiedade que ela gera nela ela mesma. mesma aumenta a própria pressão, né? Ela fala, nossa, estava 12, mas será? Não, vou medir o outro, estava 11 agora. Não, será que não é melhor medir de novo aqui? Olha, o que acontece com ela? E o que a gente está dizendo é que a gente precisa controlar a nossa cabeça. Tá. E para controlar os nossos pensamentos, a gente primeiro precisa saber por que a gente está pensando aquilo. Então, a terapia comportamental, ela me ajuda a descobrir por que você está pensando isso. De onde você tirou essa evidência? Por que você acha que isso vai te acontecer? Ah, porque todo mundo que faz tal coisa acontece isso. É verdade isso? Você já pesquisou que todo mundo que tem tal coisa tem isso? Não. Então, ela começa a quebrar esses vícios de pensamentos que a gente tem. Entendi. E ao longo do tratamento, quanto tempo dura esse tratamento? Lógico, cada um é cada um. Mas... né? Mas o que acontece na terapia comportamental, ela tem um tempo de duração mais breve, as sessões são mais estruturadas, né? E acontece das pessoas às vezes elas também estão usando medicação, às vezes elas também usam outras técnicas. Uma das coisas que a gente usa agora é a meditação da atenção plena, que é muito interessante, porque uma pessoa ansiosa, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Ela nunca está no momento presente. Então, eu falo com os meus pacientes que a gente tem uma capacidade maravilhosa. Nosso corpo está sentadinho aqui, mas nossa cabeça está tão longe. Então, a meditação da atenção do momento presente é o que você está vivendo agora. Olha, você está comendo? Sente o sabor da comida. Olha, você vai tomar banho? Ai, mas a hora que eu chego no banheiro, eu penso tanta coisa. Não, a hora que eu estou no banheiro, eu tomo banho, eu sinto o cheiro do sabonete, eu sinto o cheiro da minha pele, eu consegui controlar a minha cabeça. São coisas muito simples, não são? Não é? Então, eu estou aqui, eu estou respirando, nossa, estou assistindo televisão. Está assistindo televisão mesmo? O que o repórter falou? Ah, não lembro, não estava prestando atenção. Não é o que acontece com a gente? Sim, porque a cabeça está em outro lugar. Porque a minha cabeça não está ali. Silvia, é o seguinte, infelizmente, eu vou ter que interromper a nossa terapia, porque assim, eu comecei de um jeito e agora eu já estou assim meio que respirando, eu saí daquela coisa de passado e futuro e você me colocou no presente, nem que tenha sido por esses 30 últimos segundos, mas eu me senti bem presente mesmo. Então, só me resta agradecer muito a sua presença, vai se preparando psicologicamente, porque a gente vai descobrir outros temas para você vir aqui em outras vezes. Eu tá? é que agradeço muito e acho que as pessoas precisam, uma parte da terapia comportamental fala da psicoeducação. Então, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Porque só a partir do momento que eu entendo é que eu tenho como modificar. Então tá, fica aí um tema como sugestão para a gente abordar. Psicoeducação, não é? Tá certo. Silvia, muito obrigada. Pessoal,
Infelizmente, chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer o prestígio, a audiência e até o nosso próximo programa, onde falaremos sobre o método Tatadrama, que eu também não sei o que é, mas a gente vai descobrir. Então, se você quer saber sobre esse tipo de tratamento, você pode assistir o programa semana que vem. Não perca. Espero vocês. Até lá.